O custo de tráfego pago está cada vez mais caro. E se sua empresa depende 100% de tráfego pago, é provável que em breve você vai passar apuros. Mas a boa notícia é que tem ferramentas ou metodologias como o SEO, que é basicamente posicionar conteúdos no Google ou em resultados de pesquisas de IA para que as pessoas cliquem e encontrem o seu conteúdo. E mais uma boa notícia é que no Brasil ainda é um oceano azul para SEO. Nesse vídeo eu vou te explicar a metodologia que a gente utiliza para fazer SEO, vou te explicar um case que em 90 dias gerou mais de 50 mil reais de resultados e no final tem uma surpresa aí para você. Então, para começar, se você já ouviu falar de SEO lá para os anos de 2010, 2013, antigamente era basicamente você pegar uma palavra-chave, colocar várias vezes dentro de um conteúdo que ela magicamente ia posicionar. Mas isso já morreu faz muito tempo. Hoje em dia não é assim mais que as coisas funcionam. Você tem que entender que as ferramentas como Google, ChatGPT, Perplexity, elas querem que você responda o usuário delas. Ela quer que o usuário que esteja fazendo uma pergunta tenha uma boa experiência com a resposta que você entrega para ele. Então a gente tem que pensar aqui na experiência do usuário, como que a gente vai responder a dúvida que ele tem, mas a boa notícia é que não precisa ficar esperando que as coisas magicamente aconteçam. Existe uma metodologia para que você consiga descobrir isso de forma mais fácil e mais assertiva para ter resultados em menos tempo. Então, para começar, uma das primeiras coisas que a gente faz é entender o nicho que a pessoa está inserida. E aí, a partir desse nicho, a gente faz a geração de seeds. Então, por exemplo, vamos supor aqui que você é uma empresa de turbinas para caminhões. Então, essa empresa de turbinas para caminhões, a gente pode falar sobre as turbinas em si, a gente pode falar de um motor turbo aspirado, a gente pode falar de motorização, a gente pode falar dos caminhões, a gente pode falar de tópicos como os tipos de motores. Isso são seeds, que a partir dessas seeds a gente vai gerar vários tópicos relacionados a caminhões. E nos caminhões a gente tem o tópico de turbinas. E dentro de turbinas a gente tem o tópico turbinas para caminhões. Assim como existem diversos tópicos relacionados à turbina. Então vai ter turbina que é roletada, turbina eletrônica, turbina de marca X, de marca Y. Então a primeira coisa que a gente faz é entender quais são as seeds para aquele nicho. E uma dica é que na maioria das vezes, essas seeds, elas vão sair de uma conversa que você tem com a sua equipe ou da sua cabeça. E para isso, o ChatGPT é muito bom. Se você explicar sobre o que é o seu nicho e pedir seeds, é provável que ele entregue algumas seeds para você começar a saber sobre os conteúdos que você precisa escrever. Porém, a partir daí, o ChatGPT ele se torna muito pouco útil. Por quê? Porque você precisa de dados reais para entender o que as pessoas buscam ou não. E aí, para o próximo passo, a gente utiliza ferramentas que entregam para a gente o volume de busca para entender quais palavras têm buscas no Google ou não. Principais ferramentas para fazer isso são SEMrush, Data for SEO, e as principais ferramentas para fazer isso são, por exemplo, Data for SEO e o SEMrush. E uma das principais ferramentas que a gente utiliza para verificar esse volume de busca das palavras é o SEMrush. Lá no SEMrush, então a gente pega uma seed, como por exemplo assim, ó, turbinas, e a gente coloca na parte do SEMrush de Keyword Magic Tool. Nessa ferramenta, ele vai falar quais são todas as palavras relacionadas a turbinas. E aí, a partir dessa palavra única, a gente vai ter vários tópicos relacionados a turbinas, como por exemplo, turbinas Garrett, turbinas para caminhão, turbinas do Volkswagen e assim por diante. A partir desse momento, a gente vai ter uma lista com centenas de palavras. E ponto muito importante são centenas de palavras que a gente vai entender qual é o volume de busca estimado delas. Não adianta só a gente ficar fazendo também conteúdo para coisas que não tem busca. Então, até esse momento aqui, a gente tem as palavras e o volume de busca delas. Você precisa entender que algumas palavras vão gerar os mesmos resultados no Google. Então, às vezes, se você pesquisa turbina para Volkswagen ou turbina VW, elas são palavras diferentes, mas elas provavelmente vão gerar o mesmo resultado. Esse exemplo que eu dei aqui, talvez ele seja simples de entender que ele vai gerar o resultado, mas nem sempre é assim. Por isso que, no nosso processo de SEO, a gente faz uma análise de concorrentes. Então, a gente utiliza uma palavra,
A gente pega quais são as pessoas que estão posicionando para aquela palavra, os 10 primeiros resultados. A gente pega outra palavra, faz a mesma coisa, vê quais são os 10 e faz uma comparação entre elas. Se boa parte dos resultados eles forem o mesmo, quer dizer que aquelas palavras ali não vale a pena tu fazer um conteúdo para cada uma. Você vai fazer um único conteúdo para que tenha maior volume de busca. E assim você vai evitar um negócio chamado canibalização, que é basicamente você ter duas páginas ou dois conteúdos concorrentes entre si. Então, até o momento, a gente chegou nessa parte de canibalizar ali as palavras para que não tenham palavras duplicadas ou que gerem o mesmo resultado. Depois disso, a gente vai voltar de novo nos concorrentes e entender o que cada um desses concorrentes fizeram para que fosse possível estar ali na primeira página. E para isso a gente analisa qual é o escopo de conteúdo. Então, sobre o que ele falou, como que ele respondeu a pergunta do usuário e quais foram os tópicos tratados dentro daquele conteúdo. A gente faz isso analisando os 10 primeiros resultados para a palavra que a gente quer posicionar ou para o conteúdo que a gente quer criar. A partir desses 10 primeiros resultados, a gente gera os tópicos otimizados. Então, a partir desses 10, faz um que tenha uma média deles e que seja melhor do que eles. Isso vai depender muito de como os concorrentes estão posicionando. E depende muito do nicho, da palavra, do qual parte do funil a pessoa esteja. Mas basicamente, o que vai ajudar você a estar nas primeiras posições é entender o que os concorrentes fizeram para estar lá. Porque o Google entende que essas pessoas, elas respondem o usuário da melhor forma possível. E o que elas fizeram para responder o usuário da melhor forma possível? É isso que a gente faz entendendo e analisando esses 10 primeiros resultados. Só depois disso que a gente começa a escrever o conteúdo. E tem muita gente hoje em dia que com o ChatGPT vai lá e fala: eu quero um conteúdo de blog, post otimizado para tal e tal coisa. Como que o ChatGPT vai saber? Ele não tem acesso a volume de busca das coisas. Ele não sabe exatamente o que os concorrentes escreveram. Ele não sabe quais são as diretrizes que o Google de fato utiliza para posicionar um conteúdo. E observação, que o Google de fato utiliza, e não que o Google fala que utiliza, porque há uma diferença nisso. Existem muitas metodologias e técnicas de SEO que o Google fala que não pode ser implementada, mas que funcionam. Às vezes você não vai fazer no seu site principal, mas você pode ter um outro site de testes que você implementa isso, consegue leads, e quando isso parar de funcionar, você simplesmente apaga o site e faz outro. Então, é importante estar de olho nesses concorrentes, de entender o que foi feito e só depois escrever o conteúdo. E aí, depois disso, de você escrever o conteúdo, ainda tem como diferenciar esse conteúdo dos demais, colocando algumas coisas únicas dentro dele, como, por exemplo, histórias, dados, coisa que a IA ela não vai conseguir fazer. Ela pode até te auxiliar, mas você tem que orientar ela, contando, por exemplo, uma história real, um exemplo real, um case real, para que aquilo se diferencie do resto. Depois que esse conteúdo é publicado, a gente faz a parte de links internos e externos. Então imagina, o robozinho do Google entrou no seu texto e ele achou outro link aqui de outro conteúdo seu. Aí ele vai sair desse seu conteúdo, vai para o outro e assim por diante ele vai ficar rodando no seu site. Então essa parte de fazer linkagem interna é muito importante para ajudar principalmente na indexação. Hoje, em 2026, é muito fácil gerar conteúdo, existem muitas páginas sendo lançadas no Google. Então, o Google, ele não vai te priorizar na indexação. O robô dele vai passar ali e se ele tiver alguma dificuldade de ler a sua página ou de encontrar as outras, ele vai te ignorar. E a gente tem casos reais disso, que depois que a gente mudou a linkagem interna do site, ele começou a ter 3, 4 vezes mais tráfego, porque o Google começou a indexar as páginas. Então, é muito importante você fazer essa parte de linkagem interna. E não pode esquecer também dos links externos. Por quê? Primeiro, que você usa fontes, então você pode citar as fontes que você utilizou ali para aquele conteúdo, para deixar ele mais verídico. E segundo, que a gente já fez testes aqui, e quando a gente utiliza, por exemplo, os primeiros resultados como links externos do nosso conteúdo, a gente tem uma tendência maior de posicionar. Então isso foi de testes internos que a gente fez aqui na empresa. E, fazendo essa metodologia, teve um site que a gente criou no Bold Show de São Paulo, que em menos de 90 dias ele realizou uma venda de 50 mil reais do absoluto zero, utilizando esse processo aqui que eu contei para vocês. E se vocês quiserem ter isso mais detalhadamente, eu vou deixar aqui na descrição um e-book explicando como que você faz isso aí
passo a passo para implementar essa estratégia em 2026 e não ficar só dependendo de tráfego pago. Se você não gostou do vídeo, deixa um comentário, fala dos próximos tópicos e conta aí como tem sido a sua experiência fazendo SEO.